Se você é fã de filmes de terror e suspense, prepare a pipoca, apague as luzes e fique até o final, porque a lista de hoje reúne 10 filmes capazes de prender sua atenção do começo ao fim. São histórias com maldições, entidades sobrenaturais, perseguições, mistérios, jogos psicológicos e situações que mostram que, muitas vezes, o maior perigo pode estar justamente onde menos esperamos. Alguns desses filmes apostam no sobrenatural, enquanto outros trabalham com o medo psicológico e aquela sensação de que existe algo errado, mesmo quando tudo parece normal. Então, se você gosta de histórias capazes de deixar você tenso até os últimos minutos, vamos começar. Começando por Maligno. Marecen começa a ter sonhos extremamente perturbadores, nos quais presencia pessoas sendo brutalmente assassinadas. No início, ela acredita que tudo não passa de pesadelos, mas rapidamente percebe que existe algo muito mais assustador acontecendo. As mortes que ela vê não são apenas imagens criadas pela sua mente. Marecen começa a perceber que está testemunhando crimes reais enquanto eles acontecem. Tentando entender o motivo dessas visões, ela começa a investigar o próprio passado e descobre uma ligação com uma misteriosa entidade chamada Gabriel. Quanto mais Marecen procura respostas, mais percebe que os acontecimentos atuais estão conectados a traumas que ela tentou esquecer durante muitos anos. O filme mistura terror sobrenatural, investigação e grandes reviravoltas, fazendo o espectador tentar descobrir quem ou o que está por trás dos assassinatos. E quando algumas respostas começam a aparecer, Marecen percebe que descobrir a verdade pode ser muito mais perigoso do que continuar sem saber. Agora vamos para a corrente do mal. Jane é uma jovem que leva uma vida aparentemente normal. Ela estuda, sai com os amigos, aproveita a juventude e tenta viver tranquilamente. Porém, depois de um encontro íntimo, sua vida muda completamente. Ela descobre que recebeu uma espécie de maldição que pode ser transmitida de uma pessoa para outra. A partir desse momento, Jane começa a perceber figuras estranhas que parecem persegui-la. O mais assustador é que essas criaturas só podem ser vistas por ela. Para as outras pessoas, não existe nada ali. Jane precisa descobrir como funciona essa maldição e encontrar uma maneira de sobreviver. O problema é que a ameaça não desaparece e pode surgir em qualquer lugar. Uma rua, uma casa, uma escola ou até um lugar aparentemente seguro pode se transformar em um cenário de perseguição. O filme cria uma sensação constante de perigo e faz o espectador acompanhar a protagonista enquanto ela tenta entender como quebrar essa corrente antes que seja tarde demais. Em seguida temos Noites Brutais. Uma jovem chega a Detroit para participar de uma entrevista de emprego e decide alugar uma casa para passar a noite. Tudo parece normal até o momento em que ela chega ao endereço e descobre que a casa já está ocupada por um homem estranho. Em uma situação normal, isso seria motivo suficiente para ir embora imediatamente. Porém, por diferentes circunstâncias, ela decide permanecer. E essa decisão acaba colocando sua vida em risco. Conforme a noite avança, a protagonista percebe que o homem que encontrou talvez seja apenas uma pequena parte do problema. A casa guarda segredos assustadores e acontecimentos que transformam uma simples estadia em uma experiência aterrorizante. Quanto mais ela tenta entender o que está acontecendo, mais percebe que entrou em uma situação da qual talvez não consiga sair. O filme trabalha muito bem com a surpresa e com a sensação de que existe sempre alguma coisa escondida, esperando para ser descoberta. O próximo da lista é Passageiro do Mal. Durante uma viagem de van, um jovem casal presencia um acidente terrível que termina com a morte do motorista. Depois desse acontecimento, algo inexplicável começa a persegui-los. Eles descobrem que estão sendo seguidos por uma entidade demoníaca que parece impossível de escapar. Não importa para onde tentem ir, a ameaça continua presente. O que deveria ser apenas uma viagem se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência. O casal precisa entender o que está acontecendo enquanto tenta permanecer vivo e descobrir uma maneira de se livrar daquela presença. Para quem gosta de filmes envolvendo estrada, isolamento, perseguições e ameaças sobrenaturais,
Essa história consegue criar uma sensação constante de perigo. A cada momento, fica a pergunta: será que eles realmente conseguirão escapar? Agora temos Não Alimente as Crianças. Imagine um mundo em que um vírus devastador eliminou grande parte da população adulta. É nesse cenário pós-apocalíptico que alguns meninos órfãos precisam viajar em busca de segurança. Durante a jornada, eles encontram uma mulher que aparentemente pode oferecer proteção, mas existe algo muito errado nessa situação. Ela esconde um segredo sombrio e, aos poucos, os jovens percebem que podem estar diante de um perigo ainda maior. O filme combina elementos de terror, sobrevivência e suspense, mostrando um mundo completamente transformado pela tragédia. Sem saber em quem confiar, os personagens precisam tomar decisões difíceis para continuar vivos. E a história mostra que, em um mundo destruído, encontrar alguém disposto a ajudar nem sempre significa estar seguro. Chegamos agora a Herege. Duas jovens missionárias chegam à casa do misterioso Sr. Weir acreditando que terão apenas uma conversa sobre religião e fé. No início, ele parece educado e interessado em conhecer as crenças das duas. Porém, rapidamente elas percebem que cometeram um grande erro ao entrar naquela casa. O que parecia ser uma conversa tranquila se transforma em um jogo psicológico mortal. As duas ficam presas e precisam provar sua fé, enquanto enfrentam um homem manipulador, inteligente e extremamente perigoso. O terror do filme não depende apenas de criaturas ou sustos. Grande parte da tensão vem das palavras, das perguntas e da sensação de estar diante de alguém que parece sempre estar alguns passos à frente. Quanto mais a conversa avança, mais difícil fica entender quais são as verdadeiras intenções daquele homem e se existe alguma maneira de escapar. O sétimo filme é Nós. Adelaide e Gabi levam a família para passar alguns dias na praia. No começo, tudo parece perfeito. A família aproveita o local, relaxa e tenta esquecer os problemas da rotina. Porém, essa tranquilidade termina quando um grupo misterioso aparece diante da casa. O mais assustador é que essas pessoas possuem exatamente a mesma aparência dos integrantes da família. A partir desse momento, o passeio se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência. Os visitantes não parecem querer conversar e demonstram intenções assustadoras. Conforme a história avança, descobrimos que essas figuras possuem uma ligação muito mais profunda com a família do que poderia parecer inicialmente. O filme mistura terror, suspense e mistério, além de trabalhar com questões sobre identidade, medo e aquilo que muitas vezes tentamos esconder de nós mesmos. É uma história que pode assustar, mas também deixa várias perguntas na cabeça do espectador. O oitavo filme é Tempo. Uma família viaja para uma ilha tropical e encontra uma praia isolada, que parece perfeita para descansar. Água cristalina, natureza e tranquilidade. Porém, depois de algum tempo, eles percebem que existe algo completamente errado naquele lugar. Todos começam a envelhecer rapidamente. Minutos passam a representar anos de suas vidas. As crianças crescem diante dos olhos dos pais, enquanto os adultos começam a envelhecer de maneira acelerada. O desespero aumenta quando eles percebem que não conseguem simplesmente deixar a praia. Agora precisam descobrir por que aquilo está acontecendo e encontrar uma maneira de escapar antes que seja tarde demais. Cada minuto é precioso, porque o tempo está literalmente destruindo suas vidas. O filme transforma uma paisagem paradisíaca em uma verdadeira prisão e cria uma corrida contra o tempo em que ninguém sabe quanto tempo ainda possui. O nono filme é Não Fale o Mal. Uma família americana conhece uma família britânica durante as férias e, depois de criarem uma amizade, recebe um convite para passar um fim de semana na casa de campo dos novos amigos. Inicialmente, tudo parece perfeito. A casa é bonita, os anfitriões são simpáticos e o ambiente parece ideal para descansar. Porém, pequenas situações começam a causar desconforto. Alguns comportamentos parecem estranhos, e certas atitudes deixam a família cada vez mais desconfiada. Aos poucos, aquilo que deveria ser um fim de semana tranquilo começa a se transformar em um pesadelo psicológico. O filme trabalha
principalmente com a tensão crescente, com a sensação de que existe algo errado, mesmo quando os personagens tentam continuar acreditando que está tudo bem. E esse é justamente um dos elementos mais assustadores da história: perceber o perigo, mas não saber exatamente até onde ele pode chegar. E para fechar a lista temos o observador. Julia abandona sua carreira de atriz para acompanhar o marido em outro país, longe de sua rotina, de seus amigos e de tudo aquilo que conhecia. Ela começa a se sentir cada vez mais isolada, até que, certa noite, percebe uma figura em um prédio localizado do outro lado da rua. A pessoa parece estar olhando diretamente para ela. No começo, Julia tenta ignorar aquela situação, mas a sensação de estar sendo observada começa a crescer. Ela passa a perceber outros sinais e começa a acreditar que alguém está seguindo seus passos. O problema é que ninguém parece acreditar completamente em suas suspeitas. Enquanto tenta descobrir quem está por trás daquela situação, Julia começa a questionar se realmente está sendo perseguida ou se existe outra explicação para tudo aquilo. O suspense cresce justamente por causa dessa dúvida. O espectador acompanha a protagonista, tentando separar o que é realidade do que pode ser apenas paranoia, enquanto a sensação de perigo fica cada vez maior. E chegamos ao final da nossa lista com 10 filmes de terror e suspense que exploram diferentes formas de medo. Temos entidades sobrenaturais, maldições, perseguições, famílias ameaçadas, jogos psicológicos e situações aparentemente comuns que acabam se transformando em verdadeiros pesadelos. Agora eu quero saber de você: qual desses filmes você já assistiu? Qual foi o mais assustador? E qual deles você teria coragem de assistir sozinho, de madrugada, com todas as luzes apagadas? Deixe sua resposta nos comentários, porque talvez o seu filme favorito possa aparecer em uma próxima lista. E se você gosta de filmes de terror, suspense e histórias perturbadoras, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Prepare a pipoca, escolha seu filme e boa sessão.